Agora vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Histórias de esperança. Esse mês de maio nós abriremos esse Evangelho de Lucas, caminharemos por ele para verificar, para descobrir Jesus trazendo esperança aos corações que estão sedentos, sofrendo, e como nós temos precisado disso em nossos dias. Temos vivido dias de luta, temos vivido dias de batalhas, de aflições, e a esperança faz toda a diferença em nossas vidas. Quero ler com você a partir do versículo de número 26. Antes vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de já louvar ao Teu nome, também de interceder, Senhor, pelas nossas e por tantas outras vidas. Mas agora queremos pedir que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra, Pai. Onde estivermos, que nós possamos contar, Senhor, com toda a concentração, para que a Tua palavra alcance o nosso coração, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Hoje pela manhã, enquanto estávamos reunidos no templo, mas também alguns em casa, nós lemos o anúncio do nascimento de João Batista. E agora à noite estamos lendo o anúncio do nascimento de Jesus. Olha o que diz o versículo 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Versículo 28. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Nós estávamos conversando pela manhã sobre imaginar essa cena bíblica, e creio que nenhum de nós teve ainda a oportunidade, o privilégio de ver um anjo, e percebemos que no caso de Zacarias, a história de hoje de manhã, ele ficou atormentado. O versículo de número 12 diz que ele ficou muito abalado e assustado. Vamos ver qual foi a reação de Maria quando ela viu o anjo na oportunidade dela. O versículo de número 29 diz assim: confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. A resposta do anjo está no versículo 30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. E agora o anjo traz uma boa notícia para ela. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Interessante pensarmos que nessa época aqui bíblica do primeiro século, Israel estava vivendo sob a expectativa da vinda do Messias. O Messias
profetizado no Antigo Testamento, principalmente por Isaías, mas por tantos outros profetas, era a figura de libertação que Israel precisava. Israel foi uma nação que viveu por muito tempo obedecendo e desobedecendo a Deus. Por desobedecer a Deus, Israel passava sempre por momentos de lutas com outras nações e sofria muito. Mas lá no Antigo Testamento há uma promessa: virá um rei da linhagem de Davi que trará libertação, um reino de paz, um reino de Shalom para Israel. Então o Messias era muito aguardado. Havia algumas exigências proféticas para a chegada desse Messias. E essa jovem que nós estamos aqui lendo, chamada Maria, vivendo numa cidade de Nazaré, da Galileia, ela não era uma provável candidata à chegada do Messias. Não estava no imaginário daquela sociedade que o Messias nasceria em Nazaré. Havia outras cidades que eram melhores candidatas para esse Messias. Havia Jerusalém, que era a cidade onde todas as exigências religiosas estavam sendo cumpridas, as vivências religiosas. Mas de repente há uma esperança que começa a nascer no coração dessa jovem. Essa jovem que provavelmente, como todo Israel, sofria por causa do Império Romano, sofria por causa da situação em que eles viviam, recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz a ela: olhe, você foi a escolhida. Claro que Maria foi escolhida, isso está muito bem claro no texto, porque ela estava prometida em casamento a José, e José era o descendente de Davi. Talvez você perceba comigo uma cadeia de eventos acontecendo. Maria se torna prometida em casamento a José, e ela tem uma prima que mora num outro lugar mais distante, em Belém, que também recebe essa promessa tão valiosa de ter filho, de ser mãe. Bom, mas aí nós continuamos o texto. Primeiro o anjo diz: olhe, Maria, você será mãe, você será a mãe do Messias. O Messias virá, e virá através de você. Mas Maria tem uma questão muito importante para tratar com o anjo, e nós podemos verificar no versículo de número 34. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, que significa separado. Ele não sofrerá a mesma concepção que acontece com os outros seres humanos, será algo sobrenatural. E o anjo continua explicando: ele será chamado Filho de Deus. Ele será especial. O anjo ainda continua no versículo de número 36. Além disso, Maria perguntou para o anjo: como isso será possível? Eu ainda não tem possibilidade disso acontecer. Eu e José não nos conhecemos como um casal. Mas o anjo, ele traz para Maria uma história de esperança, para que ela consiga crer. Ele diz assim no versículo 36: além disso, sua parenta Isabel ficou
grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Veja como as histórias de esperança são importantes em nossas vidas. Quando Maria foi ali consultada, pega de surpresa pelo anjo, ela começou a imaginar: eu e José ainda não nos casamos, como esse anjo pode estar falando de filhos, de gravidez, de gestação? Como isso pode acontecer, ainda mais sendo a mãe do Messias? E o anjo traz para Maria a história de sua prima Isabel. Maria, deixa eu te contar uma história de esperança. Você lembra de Isabel? Isabel sofria vergonha pública por por ser estéril. Mas olha o que aconteceu com ela, Maria. Ela está grávida. Ela está no 6º mês de gestação. As histórias de esperança, queridos, elas aquecem o nosso coração. As histórias de esperança, elas renovam a nossa fé. As histórias de esperança, elas nos fazem voltar-se para a essência da nossa fé em Deus. Eu sei que enquanto estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, enquanto estamos vivendo momentos mais complicados da vida, esses eventos ao nosso redor, às vezes nos fazem entristecer, às vezes nos fazem desacreditar. Esses eventos ao nosso redor, às vezes nos fazem pensar se será possível que tudo aconteça. Mas como faz bem nós pararmos um pouco e identificarmos algumas lembranças, algo que faça com que a gente tenha esperança. Há um versículo da Bíblia, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que o profeta Jeremias, envolto a uma Jerusalém destruída, arrasada pelo Império Babilônico, vários dos seus habitantes levados cativos, o templo destruído, tudo arrasado, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi assim que o anjo lidou com Maria aqui. Ele disse: Maria, gere esperança em seu coração, gere fé em seu coração. Isabel está grávida. Olhe, nas nossas vidas, a esperança, como nós dizemos num ditado popular, ela não pode morrer. Nós dizemos que a esperança é a última que morre. A esperança é a sensação que temos de que sim, é possível. E é possível porque, olha o detalhe que o anjo disse, e eu não li, no final desse versículo de número 37. Maria, Isabel está grávida. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, está no 6º mês de gestação. Versículo 37, pois para Deus nada é impossível. Se você começar a olhar para a Bíblia com um olhar de esperança, você vai perceber que Deus propositadamente escolhe os impossíveis aos olhos humanos para provar que Ele é um Deus grande, que nos protege, que cuida de nós, que está sempre conosco. Nós poderíamos citar tantas histórias bíblicas, mas já que estamos falando de gestação, de bebê, de casais com idade avançada, você pode lembrar comigo de Abraão e Sara.
Abraão, com os seus 75 anos, foi chamado por Deus, e Deus disse: Abraão, você terá um filho. E Abraão já tinha 100 anos de idade quando essa promessa se cumpriu. Deus, provavelmente, não sei, deixou que esse tempo todo passasse, porque Ele queria provar a Abraão que Ele era o Deus do impossível. E é interessante que a nação de Israel, ela é gerada por mulheres que eram estéreis, porque Sara era estéril. Depois vem Isaac e a sua Rebeca, e Rebeca também era estéril, e foi preciso que Deus agisse. Depois vem Jacó com Raquel, e é de Raquel a dificuldade de gerar filhos, mas Deus agiu e ela teve filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos perceber essas histórias de esperança, esperança em meio a um mundo perdido, a um mundo em meio a situações que parece que não há mais solução. Quando nós caminharmos por esse Evangelho de Lucas, agora no mês de maio, você vai ver Jesus dizendo assim: eu estou aqui representando o Deus do impossível. Você vai perceber Jesus andando pelos lugares, e é como se ele dissesse: eu sou o Filho de Deus, e esse Deus, o meu Pai, é o Deus do impossível. As pessoas percebiam isso quando ele chegava e as suas enfermidades eram saradas, os seus pecados eram perdoados, as estruturas sociais de corrupção, de injustiça eram transformadas. Histórias de pessoas que já pensavam que não havia jeito para elas, mas Jesus chegou, o Deus do impossível chegou, e a esperança foi renovada. Nos dias que vivemos hoje, quanto nós precisamos de esperança. Nos dias que se passaram, e já estamos há um ano em meio a uma pandemia, quanta esperança foi roubada das pessoas. Quantas pessoas tinham esperança nos seus negócios, e possivelmente muitos perderam essa esperança. Quantos tinham esperança na sua família ali, mas de repente vem uma enfermidade e rouba alguém tão querido ali do meio. Talvez nós vamos enxergar um quadro como aquele que Jeremias viu depois da destruição de Jerusalém. Famílias desoladas, enfrentando o luto, pais de família enfrentando dificuldades, pessoas passando por problemas de saúde. Mas olhe, ainda há um Deus do impossível que pode agir em meio a tudo isso para trazer a solução, para trazer o conforto, para trazer a paz. É esse Jesus que está aqui sendo anunciado, é esse Jesus que Maria vai gerar, e é esse Jesus que ao nascer transformará a vida de Maria, transformará a vida de Zacarias, a vida de Isabel, mas também a minha vida e a sua vida. Eu queria convidar você a encher o seu coração de esperança diante disso, a saber que você não está sozinho, a saber que os impossíveis que hoje estão diante de você, dentro da sua casa, os impossíveis que estão diante de você no seu trabalho, os impossíveis que estão diante de você na sua jornada estudantil, na sua formação, esses impossíveis
Nós precisamos reservar para Deus, porque sim, nada é impossível para Deus. Gostaria que você pudesse agora refletir comigo aqui junto com esse texto, que o Senhor quer gerar esperança em seu coração. Provavelmente alguma área da sua vida precisa dessa esperança renovada, e eu queria orar com você nesse momento, e eu queria que essa história de esperança, a história de uma mulher estéril que gera filhos, e gera não qualquer filho, mas o profeta que virá antes de Jesus, essa jovem que vivia num lugar tão distante quanto Nazaré, mas recebe a bênção de ser a mãe do Messias, e a própria história da vinda de Jesus e seu nascimento possa gerar no seu coração a consciência de que Deus não olhou só para eles, mas Deus está olhando para você. Agora, enquanto oramos, apresente ao Senhor a sua vida, apresente a Ele o que é impossível, que você precisa hoje da ação dEle. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que gera esperança em nossos corações. Muito obrigado, porque o Senhor não cruzou os braços diante desse mundo caído, corrompido e destruído. O Senhor enviou o seu Filho até nós. Muito obrigado por essa história de uma jovem menina, adolescente ainda, que resolve cumprir nela, Senhor, esse plano maravilhoso. Agora nós queremos pedir, Pai, que o Senhor gere essas histórias de esperança em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa trazer a nós, Pai, a certeza de que o Senhor está no comando, a certeza de que nada foge do teu controle, a certeza de que nada é impossível para ti. Nos ajuda, Senhor, a perceber isso. Senhor, faz o impossível na nossa família, Pai. Traz restauração. Senhor, conserva-nos livres do mal. Faz o impossível, Senhor, na provisão do nosso lar. Não nos deixes, Pai, faltar o pão de cada dia. Faz o impossível, Senhor, dentro das nossas emoções, na nossa mente, que nós possamos, Pai, estar com a nossa fé viva, Pai, estar com a nossa fé firmada em Ti, Senhor. Que haja esperança, Senhor, em nossos corações, que o medo, Pai, seja trocado, Senhor, pela expectativa da vitória que vem de Ti, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.